Olá, meus amigos e meus irmãos aqui do canal Retorno da Glória. Graça e paz a todos vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E também que o Espírito Santo seja derramado em seus corações a fim de serem transformados segundo a vontade de Deus. Amém? E, meus queridos, eu tenho percebido, ao ler aqui os comentários do canal, que muitos de vocês têm uma certa dificuldade em entender as 3 mensagens angelicais que, na verdade, deveriam estar sendo anunciadas constantemente dos púlpitos da nossa igreja, porque, segundo o Espírito de Profecia, esta é a nossa obra. A luz que temos quanto à 3ª mensagem angélica é a verdadeira luz. Você está lá na meditação Cristo Triunfante, na página 387. Vejam, quando Ellen White fala a respeito da 3ª mensagem angélica, ela está também incluindo a 1ª e a 2ª mensagens, e sendo assim, constantemente, tanto os pastores como os pregadores deveriam falar sobre as 3 mensagens angelicais, porque o Espírito Santo, através da sua profeta, categoricamente afirmou que essa é a nossa obra e é a verdadeira luz que deve iluminar o mundo que está em trevas, e isso deve ser nesses últimos dias. E meus irmãos, nesse vídeo aqui, eu estarei então fazendo um resumo das 3 mensagens angelicais, mas eu aconselho que vocês leiam o grande conflito para então entenderem mais profundamente o significado dessas 3 mensagens. E está escrito: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Você está lá em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Bom, nós sabemos que a palavra anjo significa mensageiro, e lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 2, ali o próprio João Batista, é claro, em algumas traduções bíblicas, é apontado como o anjo que o Senhor enviou ao povo de Israel para preparar o caminho para então o primeiro advento de Cristo. E sendo assim, não apenas os seres celestiais são chamados de anjos, mas os seres humanos também recebem em alguns momentos essa definição pelo fato de que também somos mensageiros de Deus. E os 3 anjos que são vistos em Apocalipse 14 não são literalmente anjos celestiais, mas esses seres que João viu voando pelo meio do céu ilustram os mensageiros humanos de Deus nesses últimos dias, os quais anunciarão rapidamente o evangelho eterno ao mundo. E o fato deles estarem voando ali pelo meio do céu também representa que todos que estiverem embaixo na terra vão escutar essa mensagem. E amigos, embora os mileritas eles já pregavam a respeito do juízo divino, os adventistas só tiveram melhor conhecimento e compreensão a respeito desse assunto no dia seguinte após a grande decepção lá de 1844, quando então Irã Edson, passando ali pelo meio de um milharal para ir consolar alguns irmãos, ele teve então uma pequena visão, um insight, na qual ele viu o céu aberto e Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo. Ou seja, a partir desse momento, os adventistas começaram a compreender e também a pregar que o nosso sumo sacerdote estava iniciando o juízo investigativo no céu. E, resumidamente, ao dizer que o mundo devia temer a Deus e lhe dar glória e adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas, com isso, a mensagem do primeiro anjo também mostra que, nessa fase do juízo investigativo, os olhos dos homens deveriam estar voltados para cima, em vez de temerem os líderes espirituais e os pontífices com as suas tradições, porque esses buscam trazer adoração para eles mesmos ou para outra entidade espiritual, a qual estabeleceu o domingo,
o dia do sol, para a sua própria adoração, enquanto Deus estabeleceu para o homem, lá no final da criação, separar o sábado de forma especial para adorar o Criador. E além disso, pelo fato de que a fé sem obras por si só é morta, pois nós seremos salvos pela graça, mas julgados pela lei. E sendo assim, ao iniciar a fase do juízo investigativo, a qual antecede a volta de Jesus, todos os 10 mandamentos da lei de Deus, inclusive o sábado do 4º mandamento, devem ser obedecidos, porque essas são as obras que confirmam que realmente recebemos a graça e temos fé em Cristo, porque quem recebe a graça também recebe o Espírito Santo. E quem recebe o Espírito Santo, esse tem a lei de Deus escrita no seu coração. E amigos, a segunda mensagem angelical de Apocalipse 14 diz assim: E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Veja, após o clamor da meia-noite, em 1844, todas as igrejas que rejeitaram aquela mensagem e que se revoltaram contra ela e que a ridicularizaram e que expulsaram os membros que acreditaram naquela mensagem, todas essas igrejas se tornaram também Babilônia, juntamente com a igreja mãe, a igreja católica, conforme então está descrito na visão ali da grande meretriz de Apocalipse capítulo 17. E, irmãos, todas as igrejas protestantes que existiam nos Estados Unidos, elas beberam das águas da reforma da Idade Média, a qual lutou literalmente e derramou o seu sangue para poder se desvencilhar das doutrinas, das tradições e dos mandamentos de homens que haviam na ditadura da Igreja Romana. Contudo, embora elas estavam livres das tradições romanas, ainda assim, muitos dos ensinamentos católicos subsistiram nessas igrejas protestantes e Deus, através do clamor da meia-noite dos mileritas, estava então chamando a igreja para um último reavivamento e um completo desprendimento das doutrinas católicas que ainda haviam no protestantismo. Mas, quando essas igrejas rejeitaram o apelo de Deus, ficou evidente que elas ainda pensavam e ainda agiam semelhante à Igreja Católica, e naquele momento, assim como os fariseus e os saduceus rejeitaram a Cristo e se mostraram filhos do diabo, também as igrejas protestantes, ao rejeitarem a mensagem do advento pregado pelos mileritas, elas mostraram que eram ainda filhas da grande meretriz, a Igreja de Roma, a qual desde a Idade Média, tem dado a beber a todas as nações das suas falsas doutrinas e das suas tradições que são mergulhadas no paganismo. Contudo, meus irmãos, embora após a rejeição dessa mensagem, as igrejas protestantes se mostraram fazer parte de Babilônia, ainda assim, essa mensagem ela vai ser repetida no alto clamor, como nós vemos lá no capítulo 18 do livro do Apocalipse, porque essas igrejas estão sim em seu corpo de doutrinas decaídas, mas ainda existem milhares e milhões de ovelhas sinceras dentro dessas denominações, e após o alto clamor, esse povo do Senhor sairá de Babilônia. E então, definitivamente, essas igrejas estarão para sempre caídas e se tornarão morada de demônios e esconderijo de toda ave imunda e detestável. E finalizando as 3 mensagens angelicais, o terceiro anjo, lá de Apocalipse 14, diz assim: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E também a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebe o sinal do seu nome. Bom,
Ontem eu li um comentário em que um irmão adventista estava dizendo que nós não devemos pregar sobre a volta de Jesus, porque isso iria amedrontar as pessoas. E então, conforme ele, nós deveríamos pregar somente sobre o amor do Senhor Jesus Cristo. Amigos, infelizmente essa é a dura realidade de um povo que, como a maioria das outras denominações, prefere falar aquilo que é agradável para eles mesmos do que proclamar as verdades que Deus nos deixou e ser perseguido e odiado pela maioria. Mas a terceira mensagem angelical não apenas retrata a volta de Jesus, mas ela deixa bem claro que aquele que adorar ao papado, a besta, e aquele que adorar a sua imagem, o futuro governo norte-americano, que será influenciado pelos evangélicos e que também ordenará a santificação do primeiro dia da semana, esses que adoram essas instituições e que recebem o selo da autoridade de Roma, o domingo, tanto como algo que eles pensam ser verdadeiro, pelo fato de não estudarem a Bíblia com profunda sinceridade, ou seja, os que aceitam a marca de Roma na testa, como também aqueles que, por medo das sanções, aceitarão as imposições desse governo, ou seja, os que recebem a marca na mão, todos esses não vão ser recompensados porque fizeram uma aliança para falar ao mundo de um pseudo-amor divino e de uma falsa paz, mas eles terão que beber da ira de Deus que será derramada sem mistura de misericórdia nas 7 pragas. E esses que rejeitarão a mensagem da verdade presente e a vigência dos 10 mandamentos da lei de Deus, principalmente o 4º mandamento, que foi pisoteado pelo mundo cristão e também não cristão, esses não receberão uma bênção de Deus por lutarem pelo ecumenismo e pregarem que o Senhor é amor, mas eles, no dia do juízo final, após os 1000 anos, ressuscitarão para receberem a sentença do julgamento e serão atormentados com fogo e enxofre diante do Cordeiro e diante dos seus santos anjos, que foram as testemunhas oculares dos pecados dos homens, e o sofrimento dos ímpios não cessará, enquanto houver matéria para ser queimada. E a fumaça do tormento deles, ou seja, as consequências eternas do pecado deles, essa permanecerá pelos séculos dos séculos. E, embora no último capítulo do livro O Grande Conflito, o Espírito de Profecia diga que alguns serão queimados instantaneamente, outros serão obrigados a sofrer muitos e muitos dias, e como está escrito, os adoradores da besta e da sua imagem e aqueles que recebem o número do seu nome não têm descanso algum, nem de dia, nem de noite, até pagarem a pena por suas transgressões. Bom, as 3 mensagens é o Evangelho Eterno que deve ser pregado nesses últimos dias. E diferente do que muitos adventistas pensam hoje, a nossa obra não é dizer que Deus é amor, mas a nossa obra é dizer ao mundo que esse Deus que é amor, ele também é fogo consumidor. E logo ele se levantará para assolar os moradores dessa terra, porque o cálice da medida da iniquidade dos homens está quase transbordando e chegou a hora do acerto de contas. E aos profetas, e aos santos, e a todos que temem ao Senhor será dado galardão. Enquanto os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira, esses serão lançados nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, meus queridos, nós vamos ficando por aqui, e que o Espírito Santo nos ajude a não cair no engano de pregar paz e prosperidade para um mundo que carece da última advertência de Deus. Então, fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.